Mas nesta noite eu gostaria, irmãos, de dizer que a palavra que pretendo transmitir a vocês, amada igreja, irmãos e amigos, é uma palavra que veio do coração de Deus, eu creio assim, para o meu coração. E eu oro para que o Espírito Santo derrame sobre mim a unção que é do alto, e que esta unção te contagie, inunde a tua alma também, o teu coração, o teu ser por completo, com o poder do alto, e que todos sintamos essa atmosfera de paz, de harmonia, de gratidão, de fervor e de muito amor ao Senhor e amor uns para os outros. Por falar da igreja, e é dela que estamos falando agora, eu me sinto compelido a reproduzir uma pergunta que o pastor doutor Bill Hybels, fundador da igreja Willow Creek, em Illinois, nos Estados Unidos, costumava lançar numa série de pregações dele, e eu lancei numa série de pregações aqui em São Paulo, quando por 1 ano e meio estudamos sobre a Epístola aos Romanos. E a cada pregação eu lançava a pergunta que o Dr. Bill Hybels fazia na sua igreja em Illinois, nos Estados Unidos. A pergunta é, ele se dirigia aos jovens, qual é a igreja mais importante do mundo? E ele não esperava a igreja dar a resposta. Ele fazia a pergunta e ele mesmo apresentava a resposta. Havia um silêncio no auditório, aquele grande templo da Willow, mega templo da Willow Creek. Silêncio absoluto no auditório. E ele então deixava passar alguns segundos e ele repetia a pergunta e ele apresentava a resposta. Repetia a pergunta. Qual é a igreja mais importante do mundo? Um batista do sétimo dia fanático já saltaria em pé. É a igreja batista do sétimo dia. E se ele acha que a igreja batista do sétimo dia é fria, tem que ser mais fervorosa, se ele é renovado, então ele diria, é a igreja batista do sétimo dia renovada. E aí o presbiteriano diria que era dele, o reformado dizia, é o crente que é reformado, o arminiano é o crente que é arminiano. Dr. Hybels respondia, a igreja mais importante no mundo é a igreja que Deus está edificando dentro de você. Que resposta sábia, irmãos. Aliás, resposta, ela se apresenta muito mais sábia no presente momento, em época de pandemia, em época de isolamento, em época que não se tem culto presencial, mas estamos nos valendo dessas vias de comunicação midiática, dessas lives, para a proclamação da palavra. Quando crentes estão brigando, achando que os pastores que não abrem as portas do templo para fazer a escola sabatina ou o culto é um pastor sem fé, eu tenho sido alvo desse tipo de crítica, eu sei que muitos de vocês têm sido também. Quando confundem igreja com um templo, aquele templo ali é um edifício, meu irmão. São 4 paredes, é verdade, consagradas para adoração ao Senhor. Mas a igreja verdadeira somos nós, és tu, sou eu. Qual é a igreja mais importante no mundo? Dr. Hybels, a igreja mais importante no mundo é aquela que o Senhor está edificando dentro de você. Em minhas ministrações na igreja, na primeira igreja aqui em São Paulo, tenho sempre advertido a igreja, com certa frequência, que a igreja ainda não está glorificada. Nós, integrantes da igreja, nós que compomos a igreja, fomos um dia justificados. Esse é um ato passado. E estamos num processo de santificação. E aí eu costumo perguntar quanto a justificação é um ato, é pontual.
A santificação é um processo, é linear. Quanto tempo dura? Dura toda uma vida. Então, justificação, santificação, mas a apoteose desse processo, o clímax desse processo, chama-se glorificação. E eu gosto das palavras de Paulo: Cristo em vós, a esperança da glória, glorificação. Pois é, irmãos, a igreja militante ainda não está glorificada. Com isso, eu estou admitindo que existem duas igrejas, pelo menos, no mundo, irmãos. A igreja militante e a igreja triunfante. A igreja visível e a igreja invisível. Como assim, pastor? Olha, a igreja visível é bem conhecida. Ela é conhecida pela sua bandeira denominacional. As pessoas foram nelas batizadas e recebidas como membro. O pastor André perguntou: como é que foi o teu processo de sair da Adventista e se tornar batista do sétimo dia? Eu saí de uma agremiação religiosa, fiquei por uns 3 anos sem igreja nenhuma, até me identificar com a igreja batista do sétimo dia, e nela fui recebido. Essa é a igreja visível. Mas eu tenho uma coisa para te informar que pode não te agradar muito, mas eu tenho que me pautar na palavra de Deus, no Evangelho. E se eu quiser me pautar na palavra, no Evangelho, eu tenho que te dar essa informação de forma correta. Que informação? A informação é: a igreja visível é aquela que é identificada pela sua bandeira denominacional, é composta por ovelhas e por bodes. É composta por trigo e por joio. É composta por filhos do reino e por filhos do diabo. Eu sei que é dura essa palavra, mas foi Jesus que advertiu assim. Aliás, no ministério de Jesus, com apenas 12, Jesus mais 12, um deles era diabo. Então, como é que eu posso ter a pretensão de imaginar que na minha igreja só tenha trigo? Como é que eu tenho a pretensão de imaginar que na minha igreja só tenha ovelhas? Mas, feita essa constatação, irmãos queridos, eu preciso adverti-los de que a igreja militante, e nós somos a igreja militante, ainda, olha o meu gesto, ainda não é a igreja triunfante. A igreja invisível ou triunfante, porém, é composta de todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e fazem parte da família de Deus. Esta, irmãos queridos, é a única igreja que será arrebatada quando o Senhor regressar. É a única igreja que vai morar com Jesus por toda a eternidade no lar dos salvos. E eu concordo, falando dessa forma, com o pastor presbiteriano, doutor Hernandes Dias Lopes, quando proclama: a igreja militante, na sua caminhada milenar, tem enfrentado grandes batalhas, perseguições externas e conflitos internos. Muitas vezes parece anêmica e sem fervor. Outras vezes ressurge das cinzas, fênix, e experimenta grandes avivamentos. Por falar em igreja invisível, eu peço permissão para lhes contar, e isso vai lhes relaxar um pouquinho, a história que eu li outro dia de um pastor, um missionário autônomo, sem compromisso com uma igreja, com uma instituição denominacional identificada,
Mas ele tinha projetos evangelísticos e ele foi procurar um conhecido pastor de uma igreja grande, desses megatemplos, como eu mencionei, a Willow Creek, do pastor Dr. Bill Hybels. Ele procurou um desses megatemplos. E eu incluo nesses megatemplos a primeira igreja batista em Curitiba, da subdireção-geral do pastor Pascoal Piragini. Eu incluo a Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba, professor Luiz Roberto Silvado. Então, foi procurar um pastor dessas grandes templos, missionário, autônomo, sem compromisso com uma igreja identificada. Bateu a porta, marcou a entrevista, bateu a porta do gabinete pastoral desse pastor do megatemplo. Pastor experiente, o da igreja grande, pastor vivido, já barba branca, calejado. O pastor da igreja se dirige ao seu interlocutor visitante e pergunta assim: para qual missão você trabalha, meu jovem pastor? O pastor da igreja grande lançou a pergunta. E o jovem pastor disse: eu não estou ligado a nenhuma organização. O pastor experiente pensou um pouquinho, dirigiu-lhe outra pergunta. Mas então me diga, de que igreja você é membro? Sabem qual foi a resposta do arrojado jovem pastor? Eu sou membro da igreja invisível. E respondeu com orgulho: eu sou membro da igreja invisível. O pastor da igreja grande, já calejado, desculpem minha expressão vulgar aqui no Brasil, macaco velho. O ditado diz que macaco velho não deixa a mão presa na cumbuca. Esse pastor tão experimentado, desconfiado, perguntou: quais os horários de culto em sua igreja invisível? E quem é o pastor responsável lá na sua igreja invisível? O jovem pastor petulante, arrojado, missionário, agora exasperado, exclamou: sua igreja não é a igreja verdadeira. Eu pertenço à única igreja de verdade, que é a igreja invisível. Eis aqui uma contribuição em dinheiro invisível para ajudar você com seu ministério na igreja invisível. E a história diz que o rapaz foi embora chutando, pisando duro e tal. Irmãos queridos, por que eu contei essa história que chega a ser jocosa? Eu estou contando rindo. Obviamente, o pastor daquela grande igreja não estava negando a existência do corpo de Cristo, formado por todos os salvos em Cristo, independentemente da agremiação religiosa a que esteja afiliado. Não era isso. Mas, ao contrário, ele pretendia mostrar para aquele jovem pastor tão petulante, que isso fique muito claro para todos nós, que a igreja invisível, ministra por meio da igreja visível. Assim, por exemplo, no nosso caso, irmãos batistas do sétimo dia, a igreja invisível que está por aí e está entre nós, ministra por meio da igreja batista do sétimo dia brasileira. Se são os irmãos renovados, ministra por meio da igreja batista do sétimo dia renovada. Se é a igreja batista do sétimo dia, os irmãos da igreja batista do sétimo dia congregacional em Curitiba, ali na Auer, quase Boqueirão, é por meio da igreja batista do sétimo dia congregacional. Fique isso muito claro. A igreja invisível ministra por meio da igreja visível. Vamos à lição do texto. Eu falei que em Cantares nós extrairíamos a nossa meditação desta noite. Então, bem rapidinho, uma breve reflexão do texto em Cantares. Bom, irmãos,
Quais são os métodos para interpretar o livro de Cantares? Eu me filio aos estudiosos e intérpretes que defendem a autoria de Salomão e que o livro de Cantares é do gênero literário sapiencial. E aí nós temos respaldo da tradição rabínica judaica e da esmagadora maioria dos teólogos cristãos sérios. A Bíblia diz em 1 Reis 5:21 que Salomão criou 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Entretanto, olha só, 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. Entretanto, vírgula, Cantares é chamado Cântico dos Cânticos. Por que será? Por que essa redundância, Cântico dos Cânticos? É para dizer que ele é o maior dos cânticos. Assim, por exemplo, quando nós dizemos o Santo dos Santos, eu estou colocando um lugar de adoração no superlativo. Eu estou dizendo que é um lugar santíssimo. Quando nós dizemos que Jesus é Rei dos Reis, eu estou dizendo uma forma hebraica de colocar no superlativo. É o Rei maior. É o Rei que sobrepuja a todos os demais reis. Dessa forma, quando dizemos Cântico dos Cânticos, nós estamos dizendo o mais excelente dos cânticos. Fique claro, pois, que Cântico dos Cânticos é um termo do superlativo hebraico. O tema do livro é o amor. A mais excelente de todas as virtudes. E é inegável, anotem bem, é inegável que o livro trata de amor e, pasmem, amor e erotismo, não de pornografia, não é sinônimo, obviamente. E as diferenças entre esta e aquela são gritantes. O livro de Cantares, diz a tradição, costumava ser lido na festa judaica da Páscoa. Quem eram as personagens do livro? O rei Salomão, a bela mulher Sulamita. Há quem diga que Sulamita é uma forma feminina do nome Salomão, como a gente dizia Chacrinha, as Chacretes, Tiago, as Tiaguetes. Se eu fosse alguém famoso, importante, então o Bernardino, as Bernardetes. Dá para entender? A Sulamita seria uma forma feminina para Salomão. Os irmãos da Sulamita e as filhas de Jerusalém, que fazem às vezes do coro ao fundo. E no livro de Cantares, deem uma lida com calma e vocês vão constatar comigo que a Sulamita é quem fala a maior parte do tempo. Sabe por que eu estou rindo? Porque eu escrevi aqui no meu sermão. Por que será, hein? Não lhes parece que as senhoras e senhoritas falam mais que os senhores e senhoritos? Talvez eu seja a exceção, eu falo muito. Desculpem a brincadeira, tá, irmãs? Mas é verdade, a Sulamita fala muito mais do que o Salomão. E aí vem a minha pergunta, por que será? É uma pergunta irônica. Da Bíblia brasileira de estudos, com comentários do professor, pastor, doutor Luiz Alberto Saião, eu extraio a seguinte anotação que eu faço questão de ler para os irmãos, porque ela é muito esclarecedora. Há diversas correntes de interpretação de Cântico dos Cânticos, e há quem diga que o livro constitui um dos grandes enigmas hermenêuticos de toda a Bíblia. Destacamos aqui apenas duas correntes principais. A interpretação alegórica, sublinha alegórica, a interpretação alegórica adotada por muitos rabinos e pelos pais da igreja cristã, afirma que o livro tem como personagens Deus e Israel, que seria sua noiva. Transpondo o limiar do cristianismo, a noiva, que na velha aliança era Israel,
passa a representar a igreja cristã. Dentro da visão alegórica, há os que afirmam que as personagens do livro eram reais, mas a mensagem principal tem a ver com Deus e Israel, e na nova aliança, Deus e a igreja. No entanto, há estudiosos que defendem que o livro deve ser interpretado não de modo alegórico, mas da maneira como se interpreta qualquer outro livro da Bíblia, ou seja, pelas vias histórico-gramaticais. Assim, o texto narra a realidade do amor entre um homem e uma mulher. Eu apresentei aqui para os irmãos as duas possibilidades. Acredito na literalidade do texto, que o texto fala do amor entre um homem e uma mulher, mas admito a possibilidade de estabelecer uma metáfora para simbolizar, sim, a relação entre Deus e o povo de Israel na velha aliança e agora, na nova, a relação entre Deus e a igreja cristã. Irmãos queridos, posso lhes dizer que tanto a escola de Antioquia quanto a escola de Alexandria, tanto a escola literal como a escola alegórica, podem ser usadas na interpretação do livro, pois ambos os relacionamentos, seja entre marido e mulher, seja entre Cristo e a igreja, são perfeitamente retratados nesse belíssimo livro poético. Com esse pano de fundo, com essas rápidas e superficiais informações, eu quero lhe convidar, antes de encerrar, a refletir em algumas lições tiradas do texto que li. O texto, eu vou repetir, de Cantares 6:10. Quem é essa que desponta como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Essa tradução é da Almeida Corrigida Fiel. Me permitam ler Cantares 6:10 na paráfrase A Mensagem. E é assim: alguém já viu coisa mais linda? E nova aurora, luar fascinante, dia ensolarado, tão bonita como um céu estrelado. Eu tenho falado, irmãos, nos cultos e em conversas pessoais, minha convicção, com base na palavra de Deus, de que a igreja é um organismo vivo. Ela cresce naturalmente. E se não cresce, anotem que eu vou te falar agora, irmãos, e eu estou falando para mim também. A igreja é um organismo vivo. E ela cresce naturalmente. Agora anote o que eu vou lhe dizer. E se não cresce, é porque está doente. E se está doente, precisa ser revitalizada, ou seja, reavivada. Eu sei que o conceito de crescimento é relativo. Muitos estão preocupados com o crescimento numérico e se esquecem do crescimento em qualidade. Mas quando eu falo crescimento, eu estou falando da maneira mais abrangente que a mente humana possa conceber. Igreja querida, a igreja na Bíblia é descrita como noiva, como vinha, como rebanho, como família, como herança, como menina dos olhos de Deus. A igreja é bela. Nela está a glória de Deus. Acreditem, meus irmãos queridos, embora nós olhando para a igreja enxerguemos mácula, fraqueza, timidez, este texto revela o que a igreja é, o que ela tem sido,
o que ela continuará a ser, mantendo um relacionamento com Jesus. Ontem à noite eu conversava com um jovem ministro e contava sobre a prudência que um líder tem que ter ao administrar os problemas da igreja, e então pude dizer, olha, essa prudência tem que ser tal, porque assim como a gente vai discutir que cor vai pintar a igreja, de que material serão as novas cadeiras, os novos bancos, a gente vai discutir a disciplina de um pastor que produziu abuso de menores dentro do templo. O que é que esse pastor está falando? Isso acontece? Isso acontece! Sim! Em todos os arraiais evangélicos, inclusive no nosso. Então, irmãos, apesar de todas essas tristezas, ou como diriam os portugueses, de todos esses desdoiros para a igreja, o livro de Cantares me sugere que a igreja surge linda, alva como o dia, formosa como a lua. Olha aqui, o que é a igreja ser alva, irmão? Que lição tu tira dessa expressão, a igreja alva como o dia? Sabe qual é a lição que eu tiro? Que a igreja, ela se intromete, ela interfere, ela interpenetra num ambiente tenebroso, num ambiente escuro, num ambiente de trevas. E ela leva a luz, ela produz luz. Onde a igreja está, as trevas não prevalecem. A igreja é, pois, portadora de luz. A igreja invade as trevas da noite. A igreja dissipa as trevas. Ela é como o romper da alva, é como o romper da manhã. Nós somos filhos da luz. Nós somos filhos do dia. Irmãos negros que me ouvem, tem uma música do Jorge Aragão contando a nossa história, e ele diz: temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Eu queria me dirigir aos irmãos negros, meus irmãos, co-irmãos, etnicamente falando. Nós não somos filhos da noite, nós somos filhos da luz, nós somos filhos da alva. Nós precisamos, como igreja, espancar as trevas. Queridos irmãos, como a alva, a igreja aparece belamente iluminando todas as coisas. As trevas são invadidas e vencidas pela luz. A escuridão fecha suas cortinas e a luz brilha, ocupando todos os espaços. Quero assinalar, antes de terminar, que o mundo vivia e vive mergulhado em densas trevas, trevas filosóficas, trevas morais e trevas espirituais. Então, professor André, professor Juliano, então, irmãos advogados, então, irmãos psicólogos, irmãos professores das mais diferentes áreas, nossa filosofia, nossa ideologia tem que ser a da luz que espanca as trevas. Eu não posso conceber um filho da luz adotando ideologias e discursos políticos opressores que são uma negação do evangelho da salvação. Não entra isso na minha cabeça. Não sou contra que irmãos evangélicos se filiem a algum partido político e disputem cargos eletivos. Eu sou contra imiscuir a igreja em programas que não são o programa da igreja. O programa da igreja é um programa que partido nenhum dá conta, é programa que ONG nenhuma dá conta, é salvar os perdidos das trevas
trazendo para a luz. Esse é papel só da igreja, sem qualquer ideologia, sem qualquer filosofia político-partidária. As grandes transformações sociais que o mundo experimentou foram resultados da presença da Igreja de Cristo. Eu tenho mais uma coisa, já que estou com 2 professores de história, eu sei que eu tenho o respaldo deles no que vou lhes dizer agora. Todas as vezes em que a Igreja deu as mãos para o Estado, em que a Igreja assinou um pacto, um convênio de convivência com o Estado, a Igreja se corrompeu, a Igreja apostatou, a Igreja enfraqueceu, ela se embriagou com o poder e com as benesses que promanam do poder. Como dizia uma personagem do Chico Anísio, um deputado nordestino, Justo Veríssimo, eu quero é o poder. É o poder. Toda vez que a igreja se embriaga com o poder, meus irmãos nordestinos, a igreja enfraquece, a igreja se corrompe, a igreja se compromete. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira, transformou desertos em jardins, transformou prisões em palácios, e onde havia escuridão, ela chegou como a alva do dia. Eu poderia enumerar agora muitas mudanças que a igreja trouxe. Eu anotei só 3. Eu poderia enumerar várias. Número 1, a igreja trouxe a dignidade da mulher. Me ouçam, minhas irmãs, senhoras casadas, senhoritas. A igreja trouxe ao lume, a igreja trouxe ao pedestal mais elevado a dignidade da mulher. A mulher era propriedade do pai, e quando ela deixava de ser do pai, ela passava a ser do marido, se ela casasse. O evangelho anunciado pela igreja devolveu à mulher a dignidade que ela tinha lá na criação. Número 2, professora das crianças, professora Simone Borges, a igreja devolveu a dignidade das crianças. O pai tinha direito de vida e morte sobre o filho. E eu não estou falando de países da barbárie, eu estou falando do direito romano. Isso é matéria que eu estudo em direito romano. O pai tinha sobre o filho direito de vida e morte, vitae et nescisque. Podia casá-lo, podia divorciá-lo, podia vendê-lo, podia escravizá-lo, podia até matá-lo, sob os auspícios do direito dominante, do direito posto, do direito romano. O evangelho proclamado pela igreja cristã devolveu às crianças, professora Simone, a sua dignidade. Por último, eu disse que ia mencionar só 3. A igreja trouxe grande contribuição para as transformações sociais. Inclua-se aí a abolição da escravatura e a criação de instituições filantrópicas e de seguridade social. Todas essas mudanças foram resultado da presença da igreja cristã e da pregação do evangelho. Mas o texto de Cantares não disse só que ela surgia como a alva, disse que ela surge como a alva e desperta do sono. E é bem assim, irmãos, quando a alva surge, quando a manhã raia e rompe, acaba-se o sono, a noite já foi. A alva carrega em suas asas o tempo de acordar, de se levantar, de agir. Onde a igreja chega, as pessoas se levantam do seu sono da morte. Onde a igreja chega, ela anuncia: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará.
Efésios 5,14. A alva, irmãos, é tempo de uma nova vida. O sono e o estado de inconsciência já passaram. Há agora um senso de renovação, de revigoramento com o amanhecer. Em Romanos 13, versos 10 a 14, eu te peço permissão para ler rapidinho. Escutem como está nessa Bíblia judaica. Romanos 13, 10 a 14. O amor não prejudica o próximo. Portanto, o amor é a plenitude da Torá, da lei. Além de tudo isso, vocês sabem em que ponto da história estamos. Por isso, já é tempo de vocês serem despertados do sono, pois a libertação está mais próxima do que quando começamos a confiar. A noite está acabando e o dia já chega. Deixemos de lado os atos das trevas e armemo-nos com as armas da luz. Vivamos de forma adequada, como as pessoas fazem durante o dia, não em festas e bebedeiras, nem participando de imoralidade sexual ou outros excessos, discutindo e sendo ciumentos. Verso 14. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus, o Cristo. Aqui está Senhor Yeshua, o Messias. Não desperdicem o tempo para pensar sobre como agradar aos desejos pecaminosos da velha natureza. Eu dizia, a alva é tempo de uma nova vida. O sono já terá passado. Com a alva, a igreja traz refrigério. Tu estás precisando de refrigério, meu irmão? Minha irmã, tu precisas de refrigério? Eu quero te dizer que a noite pode ter sido escura para ti. Pode ter sido abafada, solitária e opressiva depois de um dia escaldante. Mas amanhã sempre traz uma brisa refrescante. Amanhã é sempre um tempo de entusiasmo. Me permitam dar o meu testemunho pessoal. Eu começo o dia celebrando para minha primeira refeição, o desayuno, como falaram os irmãos sul-americanos, o desjejum. É a principal para mim, porque é celebração. Eu acordei, eu estou vivo. Eu estou celebrando a vida na minha primeira refeição do dia. Amanhã sempre traz uma brisa refrescante. Amanhã é sempre tempo de entusiasmo, de recomeço, de alegria. O texto do Velho Testamento diz que as suas misericórdias não têm fim, elas são a causa de não sermos destruídas, elas se renovam a cada manhã. Então, meu irmão, minha irmã, comece o teu dia agradecendo a Deus pelo presente de um novo dia, pela dádiva de um novo dia. O romper da alva, meus amados, é ungido pelo orvalho do céu. É no romper da alva que os pássaros cantam e as flores desabrocham. É pela manhã que Deus renova as suas misericórdias. Ah, irmãos, meus irmãos, a promessa é que o choro pode durar uma noite inteira, mas aleluia, a alegria vem pela manhã. E vem mesmo, irmãos. A igreja é como a alva. Meus irmãos, logo, logo, a negra noite do pecado vai passar. Logo, logo, as escuridões desse mundo tenebroso ficarão para trás, porque o dia pleno de Deus está por chegar. Há um velho hino do cantor cristão que diz: espero a manhã radiosa no glorioso alvorecer, quando as mágoas desta vida enfim eu esquecer. Eu espero, muito ansioso, meu Jesus aqui chegar.
Eu aguardo as boas-vindas de Jesus nas praias de outro mar. Seja essa, meu irmão, seja essa, minha irmã, a tua e a minha experiência. Última coisa antes de ir embora. É dito em Cantares 6 que esta maravilha, que surge maravilhosa, toda, imponente, e que nós cremos se refira, é uma alegoria da igreja, diz que ela é como a lua. Há lições aí para nós? Sim, há. Assim como a lua reflete a glória e o brilho do sol, mas não tem luz própria. A igreja não tem luz própria, mas ela reflete o brilho e a glória do sol da justiça, aleluia, que é Cristo, o Messias Salvador. A luz é símbolo da pureza, de vida, de direção, de fertilidade, de calor, de transformação. Mas, irmãos, há mais uma lição aí. Assim como a lua, a igreja passa por diversas fases. Tu e eu sabemos que a lua tem a sua fase nova, tem a sua fase crescente, tem a sua fase cheia, tem a sua fase minguante, para falar das 4 principais, porque eu sei que há desdobramentos aí. Do mesmo modo, há momentos em que a igreja parece apagada na história. Outras vezes ela está avançando como a fase crescente. Há tempos de avivamento em que ela brilha plenamente. Mas há momentos de crise, quando a igreja parece atravessar a fase minguante. Mas glória a Deus, seja por qual fase a igreja esteja passando, a lua jamais deixa de seguir o seu curso e cumprir a sua missão. Do mesmo modo, eu te digo, assim é a igreja. Ela pode passar por dificuldades, por crises, por lutas, mas ela é sempre vitoriosa, glória a Deus. Por isso, ela passa por momentos de desânimo, mas logo depois começa a crescer e se torna vigorosa. Meus irmãos, a igreja é pura como o sol. Queres tu refletir a luz do sol da justiça? Eu quero. A igreja é formidável como um exército com bandeiras. Se nessa noite algum irmão, alguma irmã que pertence a esse exército com bandeira, olha, pertence à igreja, e a igreja tem uma bandeira, um pendão real nos entregou o rei, a nós soldados seus. Pendão é uma bandeira, um estandarte. Cada convertido, meu irmão, minha irmã, é um soldado alistado. E eu vou te dizer uma coisa difícil de ser dita, mas em nome de Jesus e com a humildade possível, eu vou te transmitir o que vou falar agora. Estar no exército de Cristo e amar o mundo é uma traição. Estar alistado no exército de Cristo, a sua igreja, e amar o mundo é uma traição. Mais uma coisa, estar no exército de Cristo e não empunhar as armas é uma omissão covarde. Queridos, a igreja descrita no texto desta noite não é uma instituição. Eu estou aqui hoje à noite falando em nome da Igreja Batista do Sétimo Dia no Brasil. Tenho delegação para isso. E sem ter delegação, tomo a liberdade de pedir permissão ao pastor Daniel Andrade para falar em nome da Igreja Batista do Sétimo Dia Congregacional, ao pastor Nivaldo Schinemann para falar em nome da Igreja Batista do Sétimo Dia Renovada,
ao pastor Tiago em Porto União, para falar em nome da Igreja Batista do Sétimo Dia, Vida Nova ou Nova Vida. Queridos, a igreja descrita por este texto não é uma instituição, mas um organismo vivo. Não é um prédio, és tu. É você, como dizem os paulistas. Sou eu. Somos nós. Nós somos a igreja. Eu quero me dirigir aos jovens, aos moços e às moças. Deus e a igreja esperam muito de vocês. A igreja jovem batista do sétimo dia, moço ou moça, solteiro ou casado, a igreja és tu. Tu és a promessa de um tempo novo no teu lar. Tu és a promessa de um tempo novo na tua escola. Tu és a promessa de um tempo novo no teu trabalho. Tu podes ser como o romper da alva, onde quer que Deus tenha te colocado. Tu podes ser uma luz na escuridão da tua família. Tu és um guerreiro. Tu és uma guerreira. Tu não és um derrotado. Tu és mais do que vencedor. Aleluia. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.